Irmãos, olá minhas irmãs, muito boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Instagram do Espiritismo 24 horas, em mais uma de nossas lives, em mais um desses nossos momentos de encontro com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a maravilhosa doutrina dos Espíritos. E hoje nós teremos um convidado muito especial que já adentrou, que já está conosco, o André Pádua, o querido André Pádua do Espiritista Nerd, que logo logo estará falando aqui para nós do assunto Espírito, um ser e estar. Aos que estão chegando, muito boa noite. Como nós sempre dizemos, vamos compartilhar essa live, vamos compartilhar esse momento, vamos chamar mais pessoas para estar estudando conosco. A nossa leitura inicial, que é uma leitura que serve como prece, boa noite Janice, boa noite Vanilda, é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, O Companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Boa noite, Thalita, boa noite, André, sejam muito bem-vindos, Betinho, Vanessa, Rita, boa noite para minha mãe, Elvira, que está chegando. Essa passagem está em Jesus, essa passagem é de Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículo 33. Emmanuel comenta: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há só um pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino, acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Boa noite para todo mundo que chegou. Feita a leitura da mensagem, nós vamos então convidar o querido André Pádua. Ô André, boa noite, irmão, tudo bom? Boa noite, meu querido, tudo em paz e vocês aí? Tudo ótimo, graças a Deus. André por André, apresente-se. Bom, primeiro o áudio tá legal aí, né? Tá tudo tranquilo, né? Tirar o Show! óculos aqui que agora dá para ver melhor vocês assim sem os óculos. Bom, uma boa noite a todas e todos. Uriel, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui com esse conterrâneo mineiro nosso, apesar de distantes aqui na região, no mesmo estado, né? Desfrutando das mesmas alegrias que é viver nesse estado de Minas Gerais. Aqui eu estou na cidade de Lavras, que é tida como a parte mais fria de Minas, né? Uriel está em Patos, não é isso, Uriel? Patos de Minas, irmão. Patos de Minas. Então é isso, nós aqui trabalhamos no Grupo Espírita Allan Kardec, vinculados ao trabalho com a juventude espírita. E aqui hoje vamos fazer essa conversa, né? Espírito, um ser e estar. Podemos Maravilha, iniciar André. então, Uriel? Olha, primeiro você trouxe o André por André, eu vou trazer agora o André pelo Uriel. O André foi um companheiro que eu tive a alegria, um presente que recebemos nessa quarentena, que confere novos ares ao movimento espírita, apresentando uma proposta, eu não vou dizer proposta nova, mas uma proposta que refrigera os nossos corações em trazer reflexões sobre o Evangelho e sobre a Consoladora Doutrina. O perfil dele no Instagram é o Espiritista Nerd, mas agora ele também já está com uma página no Facebook, já está com um canal no YouTube. É revigorante, e eu convido a todos a acompanharem o trabalho do André, que acalenta os nossos corações. Pelo Uriel, o André é um grande amigo que nós vamos manter aí, se Deus quiser, por lustros sem fim. Fica à vontade, meu irmão. E aguardamos ansiosamente, né?
essa pandemia fazer o que tiver que fazer dentro dos nossos corações em termos de transformação moral, de educação moral, para que a gente possa, assim que possível, marcar um belo de um café recheado de pão de queijo, né, Uriel? Que Muito pão de queijo. o pão de queijo está sempre presente nos nossos debates aí, até canto. Dedo de prosa com café e pão de queijo. A gente Amém. agradece sempre a Deus pela amizade do Uriel, pela amizade que esse irmão aí confere a nós, né? Mas pela bondade dele conosco, com o que a página tem representado aqui no Instagram para nós, com o trabalho que a gente vem realizando. Estou aqui equipando aqui minhas coisas aqui. Pronto. Bom, como o Uriel disse, nós também temos uma página no YouTube, carrega o mesmo nome da página do Instagram, que é Espiritista Nerd, e também recentemente desenvolvemos uma página no Facebook. Planejamos em breve habitar também esses mares, essas águas desconhecidas aí para nós por hora do Spotify e desses podcasts aí que o pessoal tem sugerido para a gente, né? Mas, sem mais delongas, né, para a gente iniciar o nosso estudo dessa noite, esse tema ele é muito precioso para nossa alma, porque apesar de que às vezes os irmãos eles falam muito, né? Ah, é um tema tão filosófico, por aí vai, mas nós indagamos. Naquele momento que nós esperamos que todos tenham, né, consigo mesmos, naquele momento em que Santo Agostinho vai nos orientar de, em um momento propício, a gente entrar dentro do quarto de nossas almas e perguntarmos a nós mesmos o que fizemos durante esse dia, o que fizemos, o que nossas ações provocaram, quais foram as consequências das nossas ações, qual foi o percentual de bondade que a gente elaborou, o que a gente se equivocou. Isso é uma elaboração filosófica que a nossa alma faz, que se vincula ao conhecimento de si mesmo, que a página do Espiritista Nerd está recheada de conteúdo sobre. E para a gente entrar nesse ambiente filosófico do conhece-te a ti mesmo, a gente quer lembrar aqui primeiro de um grande irmão do campo da filosofia, que é tido pelos espíritos como precursor da doutrina espírita. Falamos aqui do nosso querido irmão, venerável irmão Sócrates. Sócrates, eu não sei se o pessoal vai se lembrar, Sócrates ele é exemplo de muitos mártires do cristianismo. Ele foi condenado à morte por envenenamento através de um veneno chamado cicuta. Não sei se os irmãos vão saber qual a causa da condenação de Sócrates, porque para uma pessoa ser envenenada, essa pessoa precisa ser condenada, né? O envenenamento não foi um acidente, foi uma condenação. Por que esse irmão foi condenado? Esse irmão foi condenado, de acordo com os irmãos da época, por colocar ideias estranhas na cabeça dos jovens da época. Por quê? A época, muito antes de Cristo, a gente dialogava muito com o politeísmo, ou seja, havia várias que a filosofia vai chamar de teogonias. O que são as teogonias? A teogonias é dialogarmos com a vida no sentido de que há um Deus da água, há um Deus do campo, ou há um Deus dos céus, né? Aquela ideia grega que a gente está muito vinculado, acostumado aqui, e a gente está sendo um pouco acessível também para tentar explicar. Só que Sócrates não. Sócrates ele acreditava no Deus único. O monoteísmo que a gente aqui se refere. E foi justamente por falar de monoteísmo com os jovens que Sócrates foi condenado à cicuta. Mas não para por aí a situação. Mas, gente, por que alguém é condenado por acreditar em um Deus único? Sócrates ele viveu a experiência de integração entre ser e estar, que nós vamos trabalhar aqui essa noite. E a gente quer apenas introduzir, né, com essa ideia de Sócrates. Porque aí depois de Sócrates nós passamos até a primeira revelação que nós temos em Moisés. E a gente sabe quais são os contornos da trajetória desse espírito, né? E depois a segunda revelação, todos nós sabemos, Cristo. E nós sabemos qual foi o destino último do Cristo, pelo menos no campo material, a crucificação.
E a terceira revelação, onde a gente teve a grata oportunidade de termos padrões civilizatórios, temos Kardec, que, graças ao bom Deus, não passou por uma condenação drástica, mas ele passou por provações extremas para codificar o que a gente tem hoje como doutrina dos espíritos. E é interessante esse termo, né, Uriel? Doutrina dos espíritos. Por ele a gente quer voltar a Sócrates, inclusive. Por quê? Como é que Sócrates conseguia envolver a juventude? Existiam duas escolas na época de Sócrates. Existia a escola dos sofistas e existia a escola que Sócrates era vinculado, que era uma escola do diálogo, do afeto. A escola sofista estava vinculada ao poder, a propiciar à juventude os elementos necessários à vida política, à vida social, não essencialmente à vida espiritual. E Sócrates, ele dava ênfase a essa vida espiritual. Então, é a essa vida espiritual aqui que a gente quer se remeter também. E a gente vai refletir sobre, né? Eu ouço muito, Uriel, não sei se vocês ouvem, né, sobre isso. E aqui a gente quer envolver os irmãos nessa reflexão. E falamos de Sócrates por isso mesmo. Porque Sócrates, ele juntava as pessoas em torno de si e dialogava. Então, aos irmãos que quiserem dialogar conosco, né, sobre o que a gente vai trazer aqui, se sintam à vontade. E o Uriel, de tempos em tempos, aí, ele pode ficar à vontade para trazer a nós os comentários, não é? Mas pensemos, monoteísmo e a ideia do espírito imortal depois que a gente vai nutrir lá em Kardec. Eu escuto muitos irmãos falarem assim, Uriel, o meu espírito, né? É muito costumeiro, aliás, a gente escutar essa expressão. O que está envolvido nisso? Isso está envolvido uma ideia de familiaridade com a nossa intimidade, mas ao mesmo tempo a gente encontra uma ideia de contradição dentro da doutrina espírita. Porque para ser o meu espírito, nós seríamos criadores desse espírito que nós somos. Mas não, nós somos criações de um Deus, de uma causa primária. Certo? Então, somos criados, tal como está no livro dos Espíritos, simples com ignorância. A gente tem um momento da nossa individualização naquele momento, né, em que a gente ignora certas coisas e vai aprendendo ao passo que a gente vai se aprimorando com o instinto remanescente lá do reino animal. E da maneira com que usamos, com que o livro dos Espíritos vai destacar para a gente o instinto como inteligência material e o livre-arbítrio, o raciocínio, como inteligência moral, desenvolvemos a nossa inteligência moral evoluindo, crescendo. E aí a gente elabora a ideia do ser e estar. Será, meus irmãos, que nessa vida nós somos ou estamos? André, o que você quer dizer com isso, com somos ou estamos? Será que agora eu estou conversando aqui, estou conversando com o Uriel, estou aqui André também. Eu, o André e o Uriel. Nós somos, eu sou o André, Uriel é Uriel? Ou eu sou um espírito reencarnado e Uriel é um espírito reencarnado? Como é que a gente equaciona essa situação? E aí a gente faz um passeio pelos diversos reinos que a vida nos oferece nesse planeta, pelo menos do reino animal. Desde as expressões do mineral, do vegetal, ao animal, ao hominal. Aí a Noelle falou, estamos. E exatamente, Noelle, é interessante a gente analisar isso, porque a gente vê diversas conotações dessa ideia. Para agora aqui entre nós, vocês que estão nos assistindo, o Ariel que está aí conosco também, aqui comigo, aliás. Do nosso lado, a gente tem os nossos amigos espirituais que estão nos orientando a fala e o nosso trabalho nesse momento. E eles devem estar pensando, você está reencarnado e nós somos espíritos, mas o estar desencarnado também é um estado. Tanto enquanto encarnados aqui na matéria, quanto enquanto desencarnados, são estados espirituais. A matéria ela vai envolver um outro estado. O estado espiritual envolve um outro estado. Então,
tanto nesses dois estados nós estamos, porque o estamos envolve uma ideia de tempo, de estar, de viver, de experienciar. E aí que a gente vai envolver o autoconhecimento. Porque o que acontece? O estar é inerente ao que a gente vive. Portanto, nós aqui, enquanto encarnados, estamos passando por experiências na matéria. E os espíritos desencarnados passam pela ardilosa matéria, nossos mentores espirituais, que é de nos guiar nessa vida. Vocês conseguem perceber a assimilação? O estar é um ambiente de aprendizado que vai se assimilar a essa essência de ser espírito. Então, quando nós estamos aqui na matéria, nós também igualmente somos. E o nosso grande desafio é assimilar, ser e estar. Porque uma coisa é conjugada à outra. Estou conseguindo fazer... Não, eu achei, André, achei brilhante. Eu vou até pedir para você repetir esse conceito, porque há uma discussão, e aí virou uma discussão que é até uma frase, que é uma frase que nós postamos quando queremos dizer que estamos insatisfeitos com a forma de mundo adotada, que nós precisamos dar mais valor ao ser do que ao ter. Só que aí nós não entendemos muito bem o que é esse ser e o que é esse ter. E aí quando você nos traz que o estar faz parte do ser, faz parte da essência, você abre um campo de apreensão que, na verdade, André, e se eu tiver, até os irmãos que estão conosco aqui, você também, André, se eu estiver viajando aqui, porque você, eu vou falar a verdade, eu vou usar uma expressão aqui em inglês, you blow my mind, você explodiu a minha mente quando você trouxe isso, porque você nos convida a uma reflexão que nós precisamos, para aprender a ser, nós precisamos aprender a estar. Nós não podemos desvalorizar o estar. O estar, ele é transitório, mas o estar faz parte da Constituição. Por exemplo, agora aqui no meu relógio são 7 horas e 16 minutos. Daqui a um minuto, eu não vou estar no minuto anterior. Mas esse minuto anterior, ele foi parte constitutiva da minha vida, da minha existência. Eu, em outra vida, fui uma outra pessoa em algum outro corpo material. Mas a minha existência espiritual, ela está envolvida nas minhas existências passadas, nas minhas vivências passadas. Portanto, o que eu sou hoje tem muita derivação do que eu fui no passado. E mais, isso é muito bonito, porque às vezes a gente desvincula o espírito da matéria. A matéria, nossa, a matéria é coisa ruim, é materialismo. Tira isso, joga fora, pega, né? Tudo, né? Só que, meus irmãos e irmãs, quando o Livro dos Espíritos nos oferece o conceito de elementos gerais do universo, a gente tem os 3 princípios básicos que eles vão nos apresentar. Princípio inteligente do universo, do qual nós somos individualizações derivadas desse princípio, e vai nos apresentar qual outro? O fluido cósmico universal, de onde a matéria toda é derivada, não só no seu corpo físico. Convido os irmãos, façam uma respiração profunda. A gente está respirando nesse momento oxigênio. Uma constituição atômica da matéria que nos propicia uma vitalidade. Então, a matéria é constitutiva, a gente tem isso também no Livro dos Espíritos, desse planeta. Ela vai ter uma constituição para esse planeta. Em Júpiter, que é um planeta mais evoluído, ela vai se mostrar de formas transformadas, mais depuradas. Mas a matéria, ela vai continuar sendo transformada, inclusive no nosso próprio ser. Porque a gente tem informação de que o nosso perispírito, enquanto matéria quinta essenciada, ele se separa de nós em algum momento, enquanto espírito. O nosso perispírito, que é um elemento semimaterial que vai nos permitir nos associar, nos vincular à matéria, ele é, em parte, material. E que vai acompanhar a existência do espírito até se depurar a tal ponto que vai se assimilar e se confundir ao espírito. Então, a matéria, ela é uma expressão da vida sobre a qual a gente não pode menosprezar. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Lembra do Conhece-te a ti mesmo? O Conhece-te a ti mesmo está envolvido com o cuidado de si mesmo. Quando a gente vincula a ideia de autoconhecimento,
A gente não, quando a gente tá dentro, elaborando a ideia de autoconhecimento, a gente vai começar a assimilar a ideia de cuidado de si mesmo. E quando a gente parte de um cuidado de si mesmo, de um ponto de vista emocional, sentimental, de educação do espírito, ele também vai passar pelo modo como nós estamos cuidando do nosso corpo material. Então, o modo como a gente cuida do nosso espírito vai estar vinculado ao modo como a gente está cuidando de nosso corpo. E isso é muito sério para as nossas vidas. Como é que a gente está cuidando da gente? Ou como é que a gente não está cuidando da gente? É por aí que você tinha perguntado, Uriel? Olha só, eu quero trazer, exatamente isso, esse aprendizado de saber, porque é isso que você disse, a gente tá buscando essa questão da espiritualização e com um desprezo à matéria, como se a matéria não tivesse importância ou precisasse ser completamente alijada, e não é assim, a gente precisa saber dar os verdadeiros valores. Olha que interessante, só ler esse comentário da Janice aqui, estar envolve o autoconhecimento, envolve o que vivemos. É um ambiente de aprendizagem que vai assimilar ao ser espírito. Né? A Luana Viana traz uma questão aqui que eu gostaria de comentar também. Ela faz o seguinte: olha, um pouco ou quase tudo que sou hoje, eu fui no passado? Na verdade, uma pergunta: um pouco ou quase tudo que sou hoje, eu fui no passado? E aí, antes de passar para você comentar isso, eu vi agora mesmo eu assisti uma live do Rossandro com a Monja Coen. E a Monja Coen, quase no final da live, ela vira e fala o seguinte: eu olho para a minha foto quando eu era mais nova e digo, não faria nada, hoje, com o conhecimento que tenho, não faria nada o que eu mais nova fiz. Porém, agradeço a tudo o que eu mais nova fiz, porque senão não conseguiria ter esse pensamento hoje. Então, não desprezarmos essas experiências. E aí eu acho maravilhoso. Aí o Rossandro ele traz um comentário. Ele fala: olha, se você observar as cartas de Paulo, depois do encontro maravilhoso que ele tem em Damasco, e indo ali na última, que é a Timóteo, que é uma carta muito sentimental, você consegue perceber a mudança que ele vai tendo, respeitando o passado e o presente que ele está enfrentando. Quando você lê Paulo e Estevão, então, esse respeitar do estar que você está trazendo, ele respeita cada etapa dele. E aí, André, já aqui, eu não quero ser o Faustão, né? Porque às vezes o Faustão fala mais que o convidado, eu não quero ser o Faustão, não. Mas, mas na verdade, André, o que eu penso é que muitas vezes nós queremos mudar desprezando o nosso passado, quando na verdade, para aprender a estar e aprender a ser, nós precisamos respeitar quem nós fomos. Né? Diga, meu irmão. Vamos voltar então à esfera do conhece de ti mesmo. A irmã perguntou das vidas passadas. Vamos trazer para uma esfera em que nos é mais acessível que a vida presente. Eu pergunto a Uriel, pergunto a todos vocês que estão nos escutando aqui agora, participando aqui conosco. Como é que você está agora, nesse momento? Você está bem? Você está para baixo? Você está feliz? Você está ansioso? Você está angustiado? A maneira como você está nesse momento é, em parte, o resultado de como você viveu durante o seu dia. É um resultado das coisas que você acredita, e tanto acredita, você sente aquilo que você acredita. Então, o momento como você está agora é o resultado do que você passou durante o dia. Só que você está dessa maneira agora. E se você conseguir perceber que você está dessa maneira, você, enquanto espírito com livre-arbítrio, você tem todas as condições de se entender no momento em que você está e construir estratégias na meditação, na oração, na mudança vibratória, de conseguir mudar seu estado vibratório, seu estado emocional, seu estado sentimental. Não estamos aqui dizendo que vai ser operado um milagre com você, porque pode ser que que nós estejamos alimentando situações em nossas vidas que nos provoquem a ter conflitos íntimos espirituais intensos e profundos. E aí é necessário que a gente tenha um acompanhamento profissional para tanto. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir resolver essa situação. Mas é o momento em que você está. E ao mesmo tempo você constrói o que você é. A grande questão que a gente está elaborando é: o ser, ele é construído.
através das experiências do estar em ambos os estados, enquanto encarnado e enquanto desencarnado. Eu acho que essa fala sua respondeu a pergunta da Ana Celi aqui. Ela coloca: estamos numa pandemia, isso causa ansiedade, angústia e incertezas. O corpo fica cansado. Estamos cansados. Como podemos mudar isto se na vida estamos numa crise? Você quer falar mais um pouquinho? Eu acho interessante. Como é que é o nome dela? Que não aparece para mim o nome Ana dela. Celi, Ana Celi underline. Ana Celi, obrigado, gratidão pela sua pergunta. Você me fez lembrar de uma experiência que eu passei hoje. Eu mesmo tenho passado por minhas próprias questões, né, envolvendo a pandemia. E todo mundo de fato passa, né? Todo mundo tem passado por ansiedade, por angústia, a gente está cansado. O que eu fiz hoje? Eu entrei em contato com a minha nutricionista. Porque nesse momento a gente tem que ter contato com profissionais que sabem lidar com essa situação um pouco melhor. E a minha nutricionista me passou uma série de orientações para melhorar a minha qualidade de sono, para mudar a minha qualidade corporal, o modo como o meu corpo ele está se expressando durante o meu dia. E também me orientou a consultar um psicólogo, se eu necessitar, se eu precisar. E de um psiquiatra ainda por cima, se eu ver que é necessário fazer isso. Então, nós temos ferramentas. A gente falou da meditação, da oração e do contato com a espiritualidade. São facetas importantes do que a gente pode e deve buscar auxílio. Mas a gente tem que lembrar dos profissionais. Eu vi agora a nossa querida amiga Gabriela Mullet, do cientista espírita, estudante de psicologia. Vamos buscar esses profissionais, tanto da área da psicologia, da nutrição, da área do exercício físico até mesmo, né? ressalvados os devidos cuidados. Procuremos, que a gente falou no início, algo intrínseco ao conhecimento de si mesmo, o cuidado de si mesmo. Maravilha. A Gênese já nos fala, explica o que são os milagres. Os milagres são movimentações organizadas na natureza em que a habilidade daquele espírito evoluído, aquele espírito que está num ambiente espiritual diferenciado do nosso, vai habilitar na natureza construções que vão operar o que a gente chama de milagres. Entenderam? Eu gostei muito da ideia de Saulo e Paulo que o Uriel trouxe. Que a gente tem uma música que é muito conhecida no movimento espírita, né? Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou, resistindo e sofrendo. Eu não sei se você conhece essa música, mas o que essa música está dizendo? Que Paulo nunca teve medo. Que Paulo nunca tua alma tombou. Tanto na conversão de Saulo para Paulo, ele teve medo. Tanto é que, por que espíritos como Abigail, me ajuda aí agora, quem foi os espíritos que apareceram para Paulo mesmo? Agora me fugiu aqui, foi a Abigail... Ih, meu amigo, 37 anos aqui, ó. Agora me fugiu aqui. Enfim, Abigail... Ananias, se não me engano, foi um outro... Saulo, o Estevão, né? O próprio Estevão. Apareceu para ele no momento em que Paulo percebeu. Gente, eu tô meio perdido, não sei o que eu faço, não. Aí a espiritualidade amiga, que tinha mais condições de orientá-lo naquele momento, orientou em torno das direções que agora me fogem da memória. Mas depois eu vou ter... Ama, trabalha, espera e perdoa. Gratidão, meu querido. Repete pra gente, Uriel, por favor. Ama, trabalha, espera e perdoa. Mas isso aí a gente tem que ter uma delicadeza. Porque isso aí foi uma orientação profunda do ponto de vista espiritual. Mas foi direcionada a Paulo. Quais são as nossas próprias necessidades no momento em que nós estamos vivendo? Nos associar a essas grandezas que Abigail elaborou para Paulo podem nos dar algum direcionamento. Podem, de fato, nos levar a caminhos muito profundos espiritualmente. Mas será que eles vão nos levar onde nós precisamos efetivamente ir? Ou será que os nossos caminhos espirituais do nosso ser é único,
Todos nós que estamos aqui nessa live agora somos criações únicas. Únicos. Seres únicos em toda a face do universo. E a gente tem que levar em consideração a nossa individualidade. Peguemos os bons exemplos. Peguemos. Mas é importante, a irmã que compartilhou a pergunta aí com a gente, como eu hoje tive que recorrer à minha nutricionista, já tive que recorrer a clínicos gerais aqui também, por questões de sono, que a gente procure profissionais da saúde, que estão sendo tão requisitados nesse momento. Imagina, meus irmãos, se a gente não tivesse os profissionais da saúde hoje conosco, como é que a gente estaria? A gente estaria passando por um aperto bem maior do que hoje. A Gabriela, lá do Cientista Espírita, meus amigos também, assim como a página Espiritista Nerd, conheçam também a página da Gabriela, a Cientista Espírita é maravilhosa, riquíssima de conteúdo. Ela traz um comentário aqui bacana demais. De fato, aí vem a importância do perdão e principalmente do auto-perdão. Perdoar o que nos aconteceu ao passado nos permite progredir. De outra forma, podemos ficar presos ao passado e ficarmos estagnados. Olha, é o que eu sempre digo, o passado ele pode ser revisitado, mas não para nós ficarmos aprisionados. Eu acredito que nós precisamos revisitar o passado, para aprender com as nossas quedas e evitarmos que elas aconteçam novamente. Mas se você está revisitando o passado para ficar nele aprisionado, é preciso rever conceitos. Porque, olha só, não vai alterar, já foi feito. Já foi feito naquele momento que você tinha aquelas ideias, que você tinha aquele pensamento. Então, permita-se libertar-se do seu próprio passado. Se houve a queda, perdoe-se. Perdoe-se. A tua essência não é uma essência de queda. A tua essência é uma essência de aprendizado. E antes de passar a palavra para você, meu irmão, só quero dizer a Vanilda aqui, que nos colocou um comentário, que amanhã o marido dela, amanhã faz o aniversário do retorno à pátria espiritual do marido dela. Vanilda, nunca nos esqueçamos, os que se amam verdadeiramente nunca se separam, os planos diferentes, mas nós estamos juntos. E conte conosco, nossas preces, nossas orações estão com você, você tem o meu contato de WhatsApp, o que precisar, conte conosco. Devolvo a palavra a você, meu irmão, eu vou procurar outros comentários aqui. Eu gosto da expressão de uma ideia, né, que é muito associada ao que você está dizendo. Gosto de pensar que nós somos navios, que por algum motivo, em determinado ponto de algum oceano, a gente considerou importante jogar nossa âncora no mar, para a gente estabelecer um lugar que fosse seguro ali para a gente naquele momento. Só que as condições do tempo mudam. O mundo muda constantemente. A gente está vivendo a pandemia. Quem diria, em novembro do ano passado, que a gente viveria uma pandemia agora nesse ano de 2020? E essa âncora, ela simboliza as nossas verdades. Aquilo que a gente às vezes acredita, né? Às vezes não, aquilo que a gente acredita, mas a gente tem que pensar que nós somos expressões, embora únicas, relativas, de um Criador absoluto. Então a gente tem que ter, no Conhece-te a ti mesmo, a habilidade de perceber como é que está o tempo nesse oceano. E se a gente perceber que as condições desse oceano estão desfavorecendo o nosso casco desse navio, a gente precisa encontrar maneiras ali de desapegar daquele lugar, perceber que aquele lugar não é mais saudável para a gente, içar a nossa âncora e sair daquele lugar de perigo. E procurar mares mais calmos, ou mesmo um porto com farol, que é o farol do ensinamento elevado, tal como a doutrina espírita nos proporciona. Eu quero dizer que, perdão, André, mas só para completar rapidinho aqui, eu quero dizer que nós, nessa busca constante do estar para ser, nós não estamos sozinhos, nós não estamos, aqui eu vou utilizar nós não estamos sozinhos. Entenda que há uma rede com você, que você pode compartilhar os seus sentimentos, pode compartilhar as suas emoções. Olha, Gabriela, mais uma vez, sinta, acolha seus sentimentos. Se aprofunde em algo que dê sentido à sua vida, seja o estudo, a meditação, é um momento de reflexão, reflita, e é aqui que eu quero pegar. Compartilhe as suas experiências, né? Não se isole, há uma corrente com você de irmãos que estão atravessando essa jornada de autoconhecimento. Então, estenda a mão, sempre vai haver alguém para
pegar aí para recolher a sua mão e para juntos caminharmos nesse aprendizado constante. Diga, meu irmão, vamos continuar. Por exemplo, nessa imagem do navio que a gente está passando, gente, eu quero que vocês imaginem, coloquem na cabeça de vocês um navio. Você que gosta de Piratas do Caribe ou desses filmes antigos aí sobre navio, podem imaginar um navio na cabeça de vocês. Mesmo alguém que anda com aqueles barquinhos menores, né, de rio mesmo. Pensem naquela barra de ferro que vocês jogam dentro da água para essa barra de ferro, para aquela âncora, ela conseguir chegar no oceano, no fundo do oceano e parar o navio. Essa âncora é pesada. Ela é muito pesada. E é muito improvável que uma pessoa sozinha vá conseguir ali movimentar os recursos do navio para puxar essa âncora do mar. Então, primeiro tem que ter um capitão para saber qual que é a hora de puxar essa âncora. Importante. E tem que ter todos os marujos ali contribuindo no momento de içar a âncora. Porque ao mesmo tempo que a âncora é içada, as velas também são postas em posição para o navio se movimentar, para o navio não se desgovernar. Então, é por isso que nós vivemos em sociedade. Cada um se apoia um no outro, de acordo com o que cada um está necessitando naquele momento. Pode ser que a conversa com um amigo nesse momento não sacie o que você está precisando. Então é o momento de buscar uma ajuda profissional. E aí é o momento de a gente reconhecer as nossas necessidades, o cuidado de si mesmo, tanto espiritual quanto material. Porque se a gente não cuidar direitinho do ser, nesse momento que a gente está, percebem? O ser está passando por esse momento. Se a gente não cuidar desse momento em que o ser está passando, isso vai envolver não somente o âmbito espiritual, isso vai ultrapassar o âmbito espiritual e vai alcançar o âmbito material. Uhum. Então a gente vai ser responsável pelo mal que fizemos a nós mesmos, não somente para nós enquanto espíritos, mas também para a gente que está habitando de empréstimo esse corpo. A gente vai ter que responder por isso também. E como diz pra gente o Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno, tudo que a gente faz, tanto as expressões de bondade, tanto as expressões de ignorância ou de mal, isso tudo é levado em consideração por providência divina. Maravilha. A nossa irmã Maria Inês Fernandes, ela trouxe um relato aqui. Maria Inês, depois entre em contato conosco pelo direct, tá bom? Ela trouxe um relato muito emocionante, mas as nossas preces estão com você. A Figueiredo Eunívia, acho que é assim o nome. Se buscarmos, olha que interessante isso aqui, essa questão da cooperação, de perceber que nós não somos seres isolados, essencialmente egoístas, como eu sempre gosto de dizer. Se buscarmos a servir mais aos irmãos, ouvir mais, ela coloca os irmãos menos favorecidos, e quando nós colocamos os irmãos menos favorecidos, vamos dizer o quê? Eu sou menos favorecido de alguma coisa? Não vamos pensar só na questão material. O André é menos favorecido de alguma coisa. A Gabriela aqui, ela é menos favorecida em alguma coisa. Então todos nós somos menos e mais favorecidos em algo. E aí nós vamos nos completando como um quebra-cabeça divino. Então, se buscarmos a servir mais aos nossos irmãos menos favorecidos, ouvir mais, consolar mais, e aí a gente começa a aprender a agradecer a Deus por tudo que a gente passa, pelos momentos difíceis que a gente passa. Ame, aí ela termina, né? Ame, sirva e seja feliz. Muito boa essa colocação dela e faz a gente lembrar também de uma... A gente não vai lembrar a pergunta agora, mas está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual que é... Porque para a gente ter uma atitude egoísta, né, a gente precisa ser provocado a ter essa atitude egoísta. A gente não é egoísta de graça. Ser egoísta não é uma coisa aprazível ao nosso coração. Então, para a gente ser egoísta, a gente tem que ser provocado a ser egoísta. E o Livro dos Espíritos vai nos falar que o principal promotor do nosso egoísmo é o egoísmo do próximo. É quando o próximo, nosso próximo, ele projeta o egoísmo em nós mesmos de alguma maneira, aquilo nos afeta. E quando aquilo nos afeta, é a expressão do afetar, né? Ou algo nos afeta de uma maneira que vai nos contribuir de alguma maneira ou que vai nos ajudar. E o egoísmo, no caso, vai nos afetar de uma maneira prejudicial.
E aí que está o nosso grande desafio. Qual que é o nosso grande desafio em relação a isso? Retribuir. Primeiro, acolher. Como é que a gente vai acolher isso dentro de nós? E segundo, como é que a gente vai retribuir? A gente gosta de lembrar muito, no filme Nosso Lar, inclusive, para quem já assistiu, teve a oportunidade de assistir, vai se lembrar dessa imagem. Quando André Luiz, em toda aquela pujança que ele tinha de médico, eu sou médico, eu conheço tudo, eu sempre estudei, minha vida inteira foi isso, né? Trouxe toda aquela ideia material, quando ele estava atuando como médico, teve os aprendizados dele quando ele estava atuando como médico, estava ali naquele momento de ser médico, um momento transitório, mas que foi importante para ele, tão importante para ele que ele quis exercitar isso quando estava no plano espiritual. É o que acontece. Quando ele chega nas câmaras de retificação, o que ele teve que fazer? Ele teve que puxar a âncora. Ele teve que conversar com o ministro do esclarecimento, Genésio, se não me engano o nome dele, para conseguir fazer o que eu faço agora. Porque eu não estou conseguindo trabalhar com o que eu aprendi. Estou reconhecendo aqui agora que o que eu aprendi não tem a profundidade que eu esperava que tivesse. Então, ele adota uma postura humilde. Ele adota uma postura de transformação. E nesse momento, ele volta às câmaras de retificação para aprender. Depois de uma carreira inteira sendo médico, ele volta para as câmaras de retificação para aprender. E aí, quando a gente percebe que ele aprende, o que ele vai falar para... Eu não me lembro agora o nome da enfermeira que atende ele agora, me esqueci. O que ele fala? Peço desculpas à senhora por tudo que eu fiz. O que a enfermeira vai falar para ele? Olha, a gente desculpa se eu me sentisse ofendida. Não foi meu caso. Por quê? Porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela entendia o movimento de transformação do André Luiz naquele momento. E por isso, ela estava preparada para aquilo que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que eles estavam recebendo ali... Narcisa, obrigado, Grace. Narcisa. Ao mesmo tempo que Narcisa estava recebendo ali uma quantidade de irmãos desencarnados que estavam ali começando a desencarnar da guerra. Uhum. Mas ela tinha um controle em si mesma para lidar com essa situação. Ela conhecia a si mesma o suficiente para aquele egoísmo do André Luiz não influenciar ela e o trabalho dela. Ela conhecia tanto a si mesma que ela conseguiu retribuir aquilo com bondade, com ensinamento, com educação espiritual. Mas ela fez isso, percebam, em um momento em que ela percebe que o André Luiz está apto a fazer isso, a passar por esse processo de transformação. Olha que interessante, André, e aqui retornando um pouco à questão inicial, que era um comentário que eu queria fazer com você quando você levantou a questão do ser e do estar. Eu vou perguntar para você e vou perguntar para todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos aqui, são 19 horas 42 minutos, quinta-feira, 16 de julho. Nós estamos aqui num bate-papo muito bacana. Mas deixa eu te perguntar, e perguntar aos que nos acompanham. Agora, onde você está? Onde você está? Você que está nos acompanhando, onde você está? André, onde você está? Uriel, onde eu estou? E aí vai... Érica, minha irmã lá de Belo Horizonte, beijo no seu coração, estava com saudade de você. E por que essa pergunta ela parece pueril no primeiro momento, mas ela é muito profunda. Quando você... Para a gente aprender a ser, nós precisamos retornar a esse estado de estar no tempo presente. Eu estou assistindo a uma live, e aqui eu vou chegar à minha conclusão. Calma, meus amigos, eu sou mineiro, eu divago bastante, eu como muito pão de queijo, mas tudo tem um fim. Eu estou aqui assistindo a uma live, eu estou assistindo a uma televisão, eu estou lendo um livro, eu estou desempenhando uma atividade profissional, mas eu estou onde eu estou? Ou a minha mente está divagando em caminhos do passado, ou ansiosa por acontecimentos no futuro? Então nós precisamos estar. Nós precisamos entender que o Cristo veio nos dizer para preocupar-se, fica tranquilo, preocupar-se com o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, que tanto o Cristo, o governador do orbe, como as grandes mentes, os grandes seres que passaram entre nós,
aprenderam a estar no momento presente, a focar. Eu falo, ó, e aqui, André, eu vou fazer a meia-culpa, porque eu sou uma pessoa que tem eu costumo dizer que eu tenho a atenção de um gato. Vocês já viram um gato, como é que é? O gato, ele tá comendo um pouco de ração, se passa um mosquito, ele esquece a ração que ele tá comendo. Ele vai embora atrás do mosquito. E aí eu me pego fazendo isso, sabe, André? Eu não estou aqui culpando a tecnologia, não, porque se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos conversando e eu não teria te conhecido. Mas eu estou fazendo alguma coisa, eu já falo, nossa senhora, eu vou ali no Instagram, eu vou ali no WhatsApp. Não, foca, foca. Vamos focar no estar para construir esse ser. É uma E é, reflexão que eu tenho, André. O que você acha? e é importantíssimo o que você está falando, porque o Cristo, aqui a Luiz Freitas, o estar depende da evolução de cada um, mas vamos pensar que também, o Cristo, ele conseguiu integrar ser e estar. Ele estava onde o ser estava e o ser dele era o que ele estava. Ele conjugou. Conjugou. E esse é o nosso grande desafio. Conseguir integrar, estar esse momento que eu estou passando ao meu ser. O que esse momento que eu estou passando é importante para o meu ser? O momento que eu estou passando agora, dessa minha reencarnação, eu estou nela por algum motivo. E eu preciso me atentar para esses motivos, eu preciso me conectar a esses motivos. Eu preciso estar muito atento para isso. Para que eu consiga conectar isso ao meu ser. Então, o Cristo conseguiu elaborar um conectivo entre ser e estar. O nosso grande desafio é, quando nós estamos, elaborarmos um conectivo ao eu ser. Não é nem ao nosso ser, ao eu ser. E olha que interessante o quanto que o sensório vai nos ajudar a estarmos onde estamos. Exercícios, que, gente, tudo na vida é prática, tá? As pessoas buscam iluminação querendo que a iluminação seja igual a cena final. Não é spoiler mais, né? Esse filme já tem acho que 2 anos, igual a cena final do Vingadores Ultimato, que aparece o Capitão América tá perdido lutando contra o Thanos, aí aparece uma voz, ó, à sua esquerda, Capitão, e todo mundo vem salvar o Capitão. Então a gente está esperando a iluminação como um filme de Hollywood. Alguém falar à sua esquerda, Uriel, e todo mundo vem me salvar. Não, a iluminação é um processo. A iluminação é um processo, é trabalho, não tem segredo, é trabalho, é constância. E aí veja bem essa questão de você acostumar a estar para buscar o ser. Eu estou lavando uma louça agora, mas aí eu estou naquela atividade de lavar a louça, eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando no celular. Que copo é esse que eu estou lavando? Qual que é a textura desse copo? Eu vou sentir esse copo para me conectar ao momento presente. Eu estou abrindo agora a porta da minha casa. Como é a porta da minha casa? Como é a maçaneta da porta da minha casa? O que eu sinto quando eu pego essa maçaneta? Eu estou indo assistir uma televisão. O que esse programa me faz refletir que eu estou assistindo? Como é o lugar que eu estou assistindo aquela televisão? Para nós não devanearmos tanto, indo ao passado, indo ao futuro e focarmos no presente, o sensório vai ajudar muito, André. O sensório vai ajudar muito. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou construindo agora? O sensório vai ajudar demais. Onde é que você está agora, né? Isso. Porque, na verdade, você está, na verdade, com o seu pensamento, com a sua vontade, você está impulsionando o teu corpo material a estar onde ele quer estar. Eu estou aqui agora sentado numa cadeira conversando com o Uriel e muita gente bacana aqui agora no Instagram do Uriel e no meu Instagram também. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia estar aqui sentado, meu pensamento vagando, como o Uriel está elaborando, né? Então, como é que eu estou conjugando o meu estar nesse momento presente com o meu ser, com o que eu sou em essência? E esse estar é o nosso grande desafio, porque ele vai compor o nosso ser. E ele é construído. A gente está fazendo, trazendo esses exemplos de Jesus, mas não é para a gente ser perfeito de uma hora para outra, não, gente. Tá? Na sua esquerda, André. Não é assim. Compreender as dimensões de estar para ser, isso é muito profundo e, como eu disse antes, é íntimo de cada um de nós que está aqui agora. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento de si mesmo, a gente elaborar isso que a gente conhece hoje também como reforma íntima, a gente ter esse cuidado de si mesmo, e nesse cuidado de si mesmo pegar todos os recursos que a gente tem hoje, seja na oração, na meditação, na leitura, na escuta de alguma música, na ajuda profissional, para a gente
conseguir integrar o que eu estou agora ao meu ser, a gente fazer essa vinculação. Porque, como a gente falou antes, tanto quanto encarnado, tanto quanto desencarnado, estamos passando por um momento de nossas existências. E esse momento de nossas existências, ele é único. É um passado, mas ele é único. Que vai formatar o que a gente é e o que a gente será também. Porque a gente tem que pensar, será que a evolução acaba, Uriel? Será que a evolução acaba? Porque se a evolução tiver um fim, a gente se equipararia a Deus. Exatamente. Então a gente quer dizer que o trabalho é longo e dá pra gente uma outra noção de tempo. Então vai com calma, respira, entende o que está acontecendo, busca recursos para entender o que está acontecendo nesse momento, principalmente agora, em época de pandemia, que a gente é bem exigido emocionalmente, sentimentalmente. Busca recursos para isso e vai construindo esse templo íntimo. Jesus falava para a gente, o reino de Deus está dentro de nós. Vai construindo esse reino de Deus dentro de nós. O nosso estar, ele vai dando para a gente um material para ir constituindo o nosso ser. Isso é um desenvolvimento que acompanha o espírito. Maravilha. O Martim Souza Anderson, né? Como se concentrar no presente e deixar de se preocupar com o futuro. Olha, eu tenho muito, assim, o André acredito que o André já abordou muito essa pergunta, mas a gente precisa entender que não é também ser aquela pessoa que não tem a prudência. Ah, o futuro, as areias do tempo vão cuidar. Não, não é isso. Mas é você o quê? Você deixar de ter uma preocupação excessiva, sabendo que se você cuidar bem do seu presente, aquele futuro estará de forma iluminada, construído e garantido por Deus. Né? Mas, e aí eu vou voltar aqui ao que o André falou, são questões muito pessoais, cada um no seu autoconhecimento vai saber como focar. Olha, por exemplo, fominha por natureza, admirador de pão de queijo, estava tomando café da manhã já pensando o que eu ia almoçar. Eu tava aqui pegando meu pãozinho de queijo no café da manhã, recheadinho com queijo mineiro e a xicrinha de café. Tá falando, o que será que vai ter no almoço hoje? Não, vivencia aquilo. Vivencia o café da manhã. Vivencia os momentos do dia. Esteja nos momentos do dia. Eu vou trazer, porque eu tô admirado com a fala da Monja Coen. Eu vou trazer mais uma fala dela aqui que eu acho que ajuda muito. E nós já estamos terminando. Depois eu vou passar a palavra do André para as considerações finais dele. Ela diz que ela foi convidada a ir num restaurante e começou a tocar uma música, e aí uma jovem começou a perguntar a ela, qual a música que você gosta? E ela, essa. Não, mas qual a música que você gosta? Essa. Não, mas qual a música que você gosta, monja? Essa. Até a jovem perceber que ela estava ali vivenciando o momento presente, que ela estava gostando daquela música que ela estava ouvindo, estava gostando daquela refeição que ela estava fazendo. E a próxima música ela iria gostar também, as próximas refeições ela iria gostar também, mas ela estava buscando o quê? Focar. Para Noeli, as nossas lives ficam salvas, tanto aqui quanto no nosso canal do YouTube. André, meu irmão, nosso bate-papo sempre passa muito depressa. Suas considerações finais, por favor, e a sua palavra de consolação aos irmãos que nos acompanharam. Eu acho muito importante a gente entender essa integração do ser e estar na ideia de espírito e matéria. É tudo uma integração. Nada da criação deixa de estar de alguma maneira integrada. A Gênese vai nos informar que as próprias paixões, por existirem, têm o seu proveito. Senão Deus não permitiria que elas existissem. Então, que a gente possa aproveitar essa encarnação nossa, essas experiências, é doloroso às vezes a gente falar, aproveitar o que a gente está passando, né? Mas que a gente possa encontrar recursos dentro de nós que antes a gente não visualizava, porque a gente dava mais valor a outras coisas. Que a gente possa agora valorizar o ser, valorizar a vida espiritual, valorizar a vida, no momento em que tantas vidas são perdidas. Porque a matéria, às vezes, essa experiência na matéria, ela pode acarretar isso. Quando a gente está desencarnado, o nosso motor de locomoção, qual é? A nossa mecânica de locomotiva, qual é? O pensamento. Então, você vai estar onde você quiser, porque é o seu pensamento que está direcionando para lá. Diferente de agora, seu corpo físico te limita a fazer isso.
mas ele te leva onde você quer ainda. Então, que a gente possa pensar com bastante carinho nessa integração de ser e estar, nessa integração de espírito e matéria. E por isso, ter muito, muito, muito carinho no que a Monja Coen estava expressando, que é conhecer a si mesmo e cuidar de si mesmo. Principalmente, e falo novamente, principalmente por esse momento que a gente está passando agora, em que a espiritualidade está deixando explícito na nossa cara. Cuida de você, cuida de você, cuida de você nesse momento de pandemia. E para isso você precisa se conhecer, para você se cuidar também. Então é isso, nossa gratidão ao Uriel pelo convite, pelas reflexões. Esperamos conseguir ter contribuído, alcançado o objetivo que o tema estava proposto e que os corações que estiveram aí conosco possam, de alguma maneira, né, durante seu dia a dia, elaborar outras manifestações de vivência das quais antes não gostavam da forma como desempenhavam determinada coisa e agora possam desempenhar determinada coisa. Lembrando, seja fiel no pouco, no pouquinho, no pouquinho. No lavar o copo direitinho, que a gente depois vai conseguir ser fiel também no muito. Gratidão ao Ariel por essa oportunidade de reflexão aqui mais uma vez. Gratidão. Eu vou parafrasear Luiz Freitas aqui, que colocou: André, você é uma pessoa iluminada, você sabe, você é uma pessoa iluminada, eu tenho grande admiração por você, grande admiração pelo seu trabalho, pela forma que você enxerga a doutrina, pela forma que você enxerga o evangelho, nessa busca holística, perdoe minha mãe porque eu seria um pouco pleonástico, mas nessa busca holística da plenitude do ser. Muito obrigado por esses minutos incríveis, esse bate-papo sem amarras, onde nós buscamos, nas profundezas do nosso espírito, as chaves para o conhecimento de nós mesmos. Teremos bis, a Janice pediu, bis. Com certeza o André voltará mais vezes aqui no Espiritismo 24 horas, e eu aqui já me convido para também ir ao Espiritista Nerd comer um pão de queijo por lá. Até mais, meus irmãos. As lives da semana pela noite terminaram. Nós retornamos sábado e domingo, 9 da manhã, com o estudo do Sinal Verde. Jesus nos abençoe e até lá. Tchau, tchau.